Parece que os planos de lançamento do Nintendo Switch 2 podem ter sido vazados. E quer mais uma empolgação? Nintendo Direct pode estar acontecendo essa semana, na quinta-feira, ou até mesmo antes. Lembra de Palworld? Ele não chegou ao Nintendo Switch, mas ele pode muito bem chegar ao Nintendo Switch 2, mesmo com esse lance todo de processos. Tudo isso e muito mais a gente vai discutir no Coelho News de hoje, meus amigos, então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos. E antes de a gente começar, eu preciso tirar algumas dúvidas de vocês, porque muita gente ainda não entende como as VPNs que eu venho trazendo aqui pro canal funcionam. Quem está patrocinando o vídeo de hoje, meus amigos, é a NordVPN. E, em primeiro lugar, o que é uma VPN? VPN significa Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada virtual. Basicamente, ela cria uma conexão segura entre você e a internet, encriptando seus dados e escondendo o seu IP. Isso impede que terceiros, como hackers ou até mesmo o seu provedor de internet, ou grandes empresas também como Google, vejam o que você está fazendo online. Mas e aí, usar VPN deixa a internet mais lenta? Essa é uma dúvida comum e a resposta é que depende da VPN que você usa. Algumas podem ser lentas sim. Com a NordVPN, por exemplo, a velocidade não é um problema, porque ela é comprovadamente a VPN mais rápida do mundo. Isso significa que você pode navegar, assistir vídeos e até jogar online sem lag ou queda de conexão. E por fim, quais são os benefícios de utilizar uma VPN? Em primeiro lugar, segurança. Você protege seus dados, principalmente em redes de Wi-Fi públicas, como hotéis, cafés, aeroportos. Em segundo lugar, privacidade. O seu IP fica oculto, impedindo que a sua navegação seja rastreada. Em terceiro lugar, acesso sem limites, porque com a VPN você pode mudar a sua localização virtual para o serviço que você está utilizando achar que você está acessando de outro lugar. Isso desbloqueia conteúdos, catálogos de streaming, por exemplo, que não estejam disponíveis na sua região. Então já anota aí, nordvpn.com/coelho no Japão. Com esse link você garante 2 anos com desconto especial e mais 4 meses extras e ainda tem 30 dias de garantia de reembolso da Nord. Se você não usa VPN ainda, é importante todo mundo ter. Isso é básico hoje na internet, então já resolve seu problema aí por mais de 2 anos acessando aqui o link nordvpn.com/coelho no Japão, porque com a NordVPN você navega com total segurança, privacidade e liberdade. Valeu, Nord, pelo apoio ao conteúdo nintendista e agora sim, meus amigos, bora pro vídeo. Uma nova Nintendo Direct pode acontecer esta quinta-feira. Esse rumor tá circulando pra caramba aqui na internet, então é um rumor quente. Originalmente eu ouvi do site Universo Nintendo, Necrolip, e depois eu vi outras fontes internacionais corroborando essa mesma informação. Nenhuma delas fala da data de quinta-feira, eles falam especificamente esta semana para uma Nintendo Direct totalmente focada no Nintendo Switch 1, tá? O lance da quinta-feira é uma especulação minha, que é o que faz sentido, normalmente a Nintendo faz ali na terça ou na quinta-feira. E quer saber? Eu acho que faz todo sentido isso tá acontecendo. E eu já trouxe pra vocês mais de uma vez aqui no canal que eu não estava entendendo por que a Nintendo não estava trazendo uma Nintendo Direct antes do Nintendo Switch 2. Essa possível Nintendo Direct aí, desses rumores, não tocaria no assunto Nintendo Switch 2. O Go Nintendo Video Game Chronicles também publicaram matéria sobre isso. A fonte é o podcast do Nate The Hate, onde ele diz que os fãs da Nintendo podem esperar uma última Nintendo Direct exclusiva pro Switch original por meio de uma nova Nintendo Direct programada para ir ao ar essa semana. O interessante é que antes desse rumor, algumas outras fontes estavam dizendo que na Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, que vai acontecer agora no dia 2 de abril, a Nintendo não falaria nada sobre Metroid Prime 4 Beyond. E agora surgem esses rumores de uma nova Nintendo Direct, onde completamente se encaixaria, né, a Nintendo falar sobre Metroid Prime 4 Beyond, que lembrando, é um jogo de Nintendo Switch 1. É claro que ele vai rodar no Nintendo Switch 2 através da retrocompatibilidade, mas ainda assim continua sendo um jogo de Nintendo Switch 1. Quem mais corroborou com essa informação dessa Nintendo Direct essa semana foi o jornalista brasileiro PH Lutlip, nosso querido TV PH, e um abração para ele. Ele falou que haveria sim uma Nintendo Direct agora esse mês. E olha só, o PH também postou no Twitter ontem mesmo falando: caramba, 2 Nintendo Directs em uma semana, né, em uma mãozinha, significando que se essa Nintendo Direct for quarta-feira dia 26 ou quinta-feira dia 27, dentro de 7 dias a gente teria uma segunda Nintendo Direct sobre o Nintendo Switch 2, né? Então 2 Directs dentro de um espaço de 7 dias. E o que o Nate The Hate falou foi o seguinte: ele ouviu dizer que vai ter uma apresentação da Nintendo essa semana,
ele acredita que vai ser na quinta-feira, assim como eu, e que vai ser uma Nintendo Direct, mas que ele não tem 100% de certeza qual que vai ser o formato, se vai ser uma Direct tradicional, se vai ser uma Partner Showcase, se vai ser uma Indie World, quem sabe, ou até aquelas Direct Mini, que a Nintendo ela não anuncia com antecedência, ela só lança. Se for uma Direct Mini, ela pode acabar acontecendo amanhã mesmo, quarta-feira. E de acordo com a matéria do Universo Nintendo aqui, interessante que eles não são as únicas fontes que estão falando sobre isso. A matéria diz que a primeira dica que aponta para essa apresentação foi publicada no fórum chinês Weibo, onde um usuário já conhecido do fórum por vazamentos envolvendo projetos da Nintendo e já acertou conteúdos de apresentação, né, da Nintendo no passado, afirmou que o Nintendo Switch atual teria um encontro cara a cara em 3 dias. Isso seria dia 26 de março. Então quem sabe uma Direct Mini amanhã? Além disso, um outro insider no Fameboards falou que uma apresentação ia acontecer ainda esse mês, e esse usuário ele é responsável por aqueles vazamentos da dock dos Joy-Cons magnéticos do Nintendo Switch 2. O Andy Robinson também respondeu postagens no Blue Sky e no Twitter, dando a entender que uma outra apresentação focada no Nintendo Switch 1 ia acontecer antes do Nintendo Switch 2. Então assim, galera, muitas fontes apontando, né? É provável que amanhã a gente acorde com uma Direct Mini ou na quinta-feira tenha aí uma grande Nintendo Direct, até porque a gente tá precisando. A gente não tem uma data de lançamento pro Metroid Prime 4 Beyond, a gente não tem uma data de lançamento pro Pokémon Legends ZA, e a gente não tem nenhum outro grande lançamento da Nintendo anunciado pro Nintendo Switch depois de março agora, que foi o lançamento do Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Então qual que vai ser o futuro desse videogame? Essa Nintendo Direct vai mostrar pelo menos o futuro próximo dele. Pra antes de entrar uma Direct sobre o Switch 2 e a indústria ficar tipo, caramba, acabou pro Nintendo Switch 1, agora com todos esses anúncios do Switch 2, o Switch 1 morreu. A Nintendo já tirar da frente que não, esse assunto não, o Switch 1 continua firme e forte, vai receber muitos jogos aí, entendeu? Beleza? Agora bora falar do nosso novo videogame. Faz muito mais sentido a Nintendo fazer isso antes, né, da Direct do Switch 2 do que depois, onde o assunto já vai ser o novo videogame, e aí ela, depois disso, volta e faz uma Nintendo Direct sobre o Switch 1. Eu acho que faz muito mais sentido eles fazerem antes. Então se for rolar, vocês já sabem, né? Ativa o sininho de notificações agora aqui no canal pra vocês serem avisados assim que eu entrar em live e a gente poder acompanhar juntos, que cara, que hype, 2 Directs em uma semana, pô? Cruzando os dedos aqui pra isso de fato acontecer. Agora parece que vazaram os planos de lançamento pro Nintendo Switch 2. A matéria é do Insider Gaming aqui do Tom Henderson, e ele fala umas coisas interessantes e até uma delas eu posso corroborar. Ele fala o seguinte: com o Nintendo Switch 2 apenas há uma semana da sua revelação oficial completa, a GDC Annual deste ano, que é uma conferência de desenvolvedores de jogos, né, a maior do mundo, estava agitada com diversas coisas sobre o futuro do Nintendo Switch, e uma das discussões foi sobre a data de lançamento do Nintendo Switch 2, que de acordo com pessoas com que ele conversou no evento, cai em junho. Meus amigos, o Nintendo Switch 2 parece que vai ser lançado em junho, pelo menos é o que diz o credenciado jornalista Tom Henderson do Insider Gaming. Ele ainda foi além, ele disse que de acordo com várias fontes, o Nintendo Switch 2 vai lançar os seus jogos em uma estratégia de 3 fases. A primeira fase, no lançamento do Nintendo Switch 2, a Nintendo ia focar principalmente nos jogos First Party. São jogos da própria Nintendo, Mario Kart, Super Mario, entre outros. Isso porque ela viria com lançamentos fortes para já começar o seu novo videogame com o pé na porta. E de acordo com as fontes dele, o segundo estágio do lançamento do Nintendo Switch 2 vai ser em outubro e novembro para os estúdios terceirizados. A partir dessa época, a Nintendo vai focar bastante os seus esforços e a sua comunicação para valorizar empresas como Ubisoft, EA, Square Enix, Capcom, que são os seus parceiros terceirizados que produzem jogos para o Nintendo Switch 2 também. Isso é uma estratégia muito importante que na verdade faz bastante sentido, uma vez que o lançamento de um videogame, quando tem um Mario Kart, vários jogos desse tipo, as pessoas vão comprar o videogame com o intuito de comprar esses jogos da Nintendo, principalmente se ela tiver mais de um logo nesse lançamento. Então você focar esse lançamento primeiro nos seus jogos próprios, que vão vender muito console, e depois você dá um grande foco para os seus parceiros, vai permitir 2 momentos de grandes compras, fazendo com que todo mundo fique feliz. Ele diz aqui que a maioria dos estúdios terceirizados estão esperando os kits de desenvolvimento para começar a adaptar os seus jogos apenas em junho, e é por isso que demoraria um tempo até esses jogos ficarem prontos e a Nintendo dar esse grande destaque para eles, né? Essa matéria aqui do Universo Nintendo fala que diversos desenvolvedores na Game Developers Conference, na GDC, ainda estariam aguardando kits de desenvolvimento do Nintendo Switch 2, e essa é a informação que eu posso corroborar, porque eu conheço vários
estúdios e desenvolvedores de games que inclusive produzem pra Nintendo, que não sabem nada, que ainda estão esperando os kits de desenvolvimento do Nintendo Switch 2. A Nintendo tá mantendo isso a 7 chaves. A matéria fala dessa citação: conversei muito com desenvolvedores na GDC, o consenso geral é que muitos ainda não receberam os dev kits até agora. Até mesmo uma empresa que já lançou mais de 20 jogos no Switch, apenas para os parceiros mais próximos que fizeram exclusivos no passado e empresas grandes AAA. E uma outra fonte falou o seguinte: alguém me disse que a Nintendo tá mais estranha do que nunca com os acordos de confidencialidade, né, que são os NDAs, compartilhamento de informações e até mesmo os contatos internos da Nintendo não sabem muita coisa até agora, porque a Nintendo é uma empresa grande, tem cheia de subdivisão e os departamentos entre si às vezes não compartilham informações sobre o Nintendo Switch 2 porque são informações de uma escala de sigilo acima. Então mesmo os departamentos que falam diretamente com vários dos desenvolvedores de jogos às vezes não sabem ainda informações, exceto aqueles que estão falando com os escolhidos, né? Ainda assim, a expectativa é que adaptações de jogos para o Nintendo Switch 2 seja relativamente fácil, o que é interessante porque se a Nintendo ela fez uma arquitetura muito mais amigável, né, para os desenvolvedores, facilita desse videogame receber ainda mais jogos do que o Nintendo Switch 1 recebe. E não acaba por aí, a gente falou da fase 1 e da fase 2, mas temos uma terceira fase ainda planejada para o lançamento do Nintendo Switch 2, e essa sim seria para o período ali de Black Friday e Natal. E esse período não necessariamente seria focado na Nintendo ou em grandes desenvolvedores, mas sim em ações para o Natal. Não se sabe se essas ações são apresentações para anunciar novos jogos, ou um grande lançamento para poder ser lançado naquele período de final de ano, ou atualizações, itens exclusivos, promoções até, o que eu acho bem difícil, ou lançamentos de serviços, alguma coisa nova do Switch Online para o Nintendo Switch 2. Uma coisa é, as informações que esse jornalista aqui trouxe dizem que teremos essa terceira fase aí para a época do Natal. E aí, tá empolgado com o Nintendo Switch 2? Não deixa de acompanhar aqui para ficar por dentro de tudo, hein? A matéria também falou que os jornalistas vão poder testar o Nintendo Switch 2 já na próxima semana, e se isso aqui for verdade, cara, além da Nintendo Direct com toda a revelação, semana que vem vai ser a semana do Switch 2. E quer saber o que mais? Parece que o mistério realmente vai acabar, porque nessa Nintendo Direct do dia 2 de abril, se isso aqui for verdade, né, porque isso aqui tudo é rumor, a Nintendo vai revelar não apenas o console, mas vai ser uma revelação completa mesmo, incluindo preço de lançamento e já a data oficial de lançamento durante o evento. E essa matéria também cita essa possível Nintendo Direct focada no Nintendo Switch 1 essa semana. A Nintendo tá tão on fire, cara, que vocês devem se lembrar que aquele time de beisebol que eles costumavam ser donos, sim, a Nintendo era dona de um time de beisebol que é o Seattle Mariners. Pra quem não sabe, o escritório da Nintendo ela fica na cidade de Seattle. Agora a Nintendo não é mais dona porque eles venderam o time, mas agora eles estão patrocinando o time. De um lado, o uniforme dos Mariners, cara, tem uma logo imensa do Nintendo Switch 2 na manga. Olha isso, cara. Dá pra ver de longe. Ficou maneiro, mas ao mesmo tempo, sei lá, acho que ficou meio esquisito. E por outro lado, cara, eles colocaram o chapéu ali dos Mariners, do Super Mario lado a lado, e na outra manga tem a logo da Nintendo. Então, na verdade, eu não sei se numa manga é o Switch 2 e na outra é a logo da Nintendo, ou se no uniforme alternativo deles é a logo do Nintendo Switch 2. Porque esse aqui, ó, quando ele tá batendo ali, parece que é só a logo da Nintendo ali do lado. Eles não ficaram entrando nesse nível de detalhamento, mas vão ter as duas coisas aí, o que é interessante. No comunicado oficial, eles falam: a Nintendo e os Mariners estão intrinsecamente ligados desde 1992. Agora, cada vez que os Mariners entrarem em campo, as nossas mangas servirão como um lembrete de que a Nintendo of America tem contribuído para a comunidade do Noroeste e para o time. Não existe parceria melhor na Major League Baseball. Somos imensamente gratos por essa relação incrível com a Nintendo. Vamos ver se essa maré de coisas boas e positividade continuam, né? E parece que vai continuar, mas só para cobrir 100% do Nintendo Switch 2 aqui no canal para vocês, uma outra curiosidade é que agora o trailer de revelação do Nintendo Switch 2 tem 22 milhões de visualizações, 2 minutos e 22 segundos, Nintendo Switch 2 no nome, e foi lançado há 2 meses atrás. Então fica com essa curiosidade aí e me contam se vocês estão empolgados aí pro Switchão 2. Agora, meus
amigos, uma rodada de notícias rapidinhas aqui pra vocês. Continuando com a onda do Nintendo Switch 2, lembra de Palworld? Pois é, ele não chegou ao Nintendo Switch, muita gente falando não, porque a Nintendo vai barrar de lançar no Nintendo Switch. Eu sempre explicando pra vocês, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é assim que funciona. E olha só, a Pocket Pair, mesmo estando sendo processada pela Pokémon Company, afirmou que vai considerar 100% uma versão para Nintendo Switch 2 do jogo se o hardware for capaz de rodar. Aparentemente eles não têm o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2 ainda, tá? Mas ao que tudo indica, o Nintendo Switch 2 vai ser ainda mais poderoso do que o Steam Deck, e Palworld roda no Steam Deck. Eles até citaram isso, eles falaram o seguinte: não vimos as especificações do novo videogame ainda. Como todo mundo, a gente tá esperando. Eu tô andando pela GDC esperando que alguém me conte, mas todo mundo com quem falei diz que nem viu. Se for um hardware robusto o suficiente, com certeza a gente quer considerar 100% vamos fazer isso, né, para poder lançar Palworld no Nintendo Switch 2. Fizemos muita otimização para o Steam Deck, com o que ficamos muito felizes. Ainda há trabalho para fazer, mas estamos muito felizes com o resultado. Então, gostaríamos de colocá-lo em mais portáteis se possível. Tá aí, ó, Palworld provavelmente vai ser lançado no Nintendo Switch 2, apesar do processo. E falando no processo, essa matéria aqui do Universo Nintendo é interessante, porque os próprios desenvolvedores do Palworld falaram que ficaram muito tristes, cara, que foi uma depressão generalizada dentro do escritório, porque eles são muito fãs de Nintendo e muito fãs de Pokémon no dia que eles receberam ali o processinho, né, que eu com certeza também ficaria bastante. Ele falou o seguinte: fizemos verificações legais antes do lançamento de Palworld e parecia que estava tudo liberado no Japão. Então, quando esse processo da Pokémon Company foi anunciado, pensamos, o quê? Ele acrescentou que os advogados da empresa logo buscaram esclarecimentos junto aos tribunais ali e descobriram que a ação se fundamentava em patentes. Então, tipo assim, eu acho engraçado essa parte, porque dá a entender que quando eles receberam o processo, eles ficaram tipo assim, meu Deus, então deu ruim. Provavelmente porque eles acharam que tinha a ver com o design dos bichinhos, né? Todo mundo bate o olho e vê as misturas de Pokémon ali, vai. Mas eles tinham checado, visto que tava tudo ok, lançaram. Aí depois, quando eles viram que era fundamentado em patentes, não dos bichinhos, mas em outras patentes, aí eles se chocaram de outra forma, né? Ele falou que essa constatação transformou o dia em muito deprimente, afetando a equipe inteira, e ele falou que basicamente todos na Pocket Pair são grandes fãs de Pokémon, então foi um dia muito triste, com todos cabisbaixos caminhando na chuva. Esse comentário é muito engraçado, mano. Coitado, eu fico um pouco de pena também. Mas ao mesmo tempo, cara, é um processo meio simbólico. Não é um processo que vai falir com a Pocket Pair, porque a Pocket Pair ganhou muito dinheiro com o Palworld. E esse processo busca uma indenização de 5 milhões de ienes. Isso é tipo 33 mil dólares, sabe? Não é nada que vai falir a empresa deles. Então, enquanto esse processo tá rolando aí, eles podem muito bem lançar o jogo pro Nintendo Switch 2, fazer uma grana gigantesca, pagar logo de uma vez essa indenização aí pela patente, né? A patente não tá querendo derrubar o jogo, eles estão querendo que isso seja corrigido, e na verdade várias coisas em Palworld já foram mudadas, né, depois desse processo, para ficarem diferentes ali das patentes. Uma outra coisa que me empolga bastante pro Nintendo Switch 2 foi que a Monolith Soft, que para mim é o melhor estúdio atualmente da Nintendo, afirmou que vai sempre buscar qualidade superior nos seus projetos. Eles falaram que, comparado com quando a empresa foi estabelecida em 1999, o número de funcionários aumentou consideravelmente. Eles passaram a contar com 3 centros de desenvolvimento e trabalhar em muitos títulos de grande porte, né, não só os Xenoblade deles, mas também o Zelda, o Animal Crossing e vários outros jogos da Nintendo. E ele falou uma coisa que eu acho muito legal, que ele falou: contudo, não acho que o sucesso ou as conquistas sejam suficientes. Enquanto a Monolith Soft existir, nunca estaremos satisfeitos com o status quo e queremos sempre buscar uma qualidade superior. Queria tanto, cara, ouvir essa fala aqui vindo da Game Freak pros jogos da franquia principal, cara. Imagina se eles resolvem fazer isso no próximo Pokémon, na próxima geração de Pokémon pro Switch 2, cara. Ia ser uma virada de chavinha pra eles, né? E quer saber de uma coisa de aquecer o coração? Olha só que legal. Manami Kiyota é uma das compositoras lendárias ali de Xenoblade Chronicles. Ela falou o seguinte: meu filho terminou Xenoblade Chronicles 2 e torna The Golden Country, e agora ele está jogando Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ele acabou de chegar na Gal Plain, e se você não sabe, a música dessa lugar é essa aqui, ó. Essa pedrada aqui.
E ela falou que ela fica ouvindo muitas das músicas que ela compôs enquanto ele joga o jogo. Aí ela postou uma fotinha aqui, que não aparece nenhum inimigo, porque ele já tá no New Game Plus. Mas muito legal isso, né, cara? Ela ainda deu um contexto aqui falando que o filho dela tem 12 anos de idade, então ele nem era nascido quando ela tava trabalhando no Xenoblade, então é meio surreal pra ela ver ele jogando o Definitive Edition pela primeira vez. Muito da hora, né? Não foi ela que compôs essa música em específico, mas ela disse que é uma das músicas favoritas dela, cara. Muito legal, achei fofo. Me sinto um pouco quando eu vejo o coelhinho assistindo meus vídeos ou cantarolando as musiquinhas que eu faço aqui pro canal de vez em quando, sabe? É muito legal. E falando em músicas, tivemos novas músicas adicionadas ao aplicativo lá do Nintendo Music. Então a gente tem o Tetris do Nintendinho, Dr. Mario e Tetris do Game Boy adicionados ali ao catálogo do Nintendo Music. E não só isso, mas também a trilha sonora de Kirby and the Forgotten Land foi adicionada ao catálogo. O que tá faltando é adicionar a trilha sonora de Xenoblade Chronicles X, né, Nintendo? O que você tá fazendo? Como é que você não aproveita isso pra gente ficar hypado e jogar o jogo e ouvir a música depois? Enfim, vai entender qual que é a ideia da Nintendo com esse aplicativo, mas eles não colocaram lá ainda e tem todas essas novas aqui. Eu não tinha trazido pra vocês ainda aqui no Coelho News, mas só pra manter vocês bem atualizados, no dia de lançamento do Assassin's Creed Shadows, tivemos jogos de samurai adicionados no Nintendo Switch Online. Se foi coincidência ou não, eu não sei, mas tivemos Nobunaga's Ambition Lords of Darkness, Romance of Three Kingdom 4 Wall of Fire e Uncharted Water New Horizons. Então tá aí algumas imagens aí dos jogos. Eu nunca joguei esses games, não me parecem nem um pouco interessantes, pra falar bem a verdade, mas se vocês jogaram, comenta aí que eu quero saber, tá? Tá aí o New Horizons. São joguinhos de estratégia, todos eles, né? Esse aqui parece um joguinho de estratégia meio batalha naval, como se fosse um Advance Wars, só que na água, né? E o outro Nobunaga's Ambition ali. Então tá aí, ó. Se vocês jogaram, comenta aí, agora eles estão disponíveis no Nintendo Switch Online. E pra gente fechar com chave de ouro, a Lego e a Pokémon Company anunciaram um novo Lego. A gente ainda não tem detalhes, mas eles colocaram essa imagem que já é o suficiente. Claramente vai ser um Pikachu de Lego. E eles fizeram até uma animaçãozinha aqui, eu preciso disso na minha casa imediatamente. Apesar de não ter espaço aqui mais, né? Caramba, o que eu faço, cara? Cada coisas que a gente acaba comprando, vou colocar no lugar do Psyduck ali, meus amigos. E esse foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as novidades aqui comigo. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Lembrando, entrem lá no meu Instagram. Se vocês perderam a Nuntius Showcase, né, a direct que eu apresentei pra vocês ontem aqui no canal, olha, ó, 3 directs em 3 dias. Eu fiz um resumo lá no Instagram que vocês podem acompanhar, que é esse aqui. Então me sigam lá, é @RodrigoCoelhoC, em um minutinho vocês ficam atualizados ali sobre os novos lançamentos pra Nintendo Switch. E não apenas isso, mas eu abri um novo Instagram, dessa vez apenas focado nos meus vídeos de Japão. Dicas de viagem, curiosidades, coisas legais, animes. Então me segue lá, é @Coelho no Japão mesmo, lá no Instagram. Quero saber quem vão ser os primeiros 1000 seguidores, hein? Se você curte Japão, me segue lá no outro perfil, tá bom? Lembrando que os links da NordVPN estão aqui na descrição pra vocês, meus amigos. Entrem lá e não se esqueçam que estamos sorteando um Nintendo Switch 2 nos grupos do Nintendo Barato. Então entrem lá pra ficarem antenados, né, das promoções e também concorrerem ao Nintendo Switch 2 quando ele for lançado. Será que em junho? Vamos descobrir juntos na semana que vem, então ative esse sininho de notificações aí, porque agora eu vou ficando por aqui. Se você não viu ainda o vídeo do bêbado causando lá no Japão, da treta que eu presenciei, assiste lá, eu acho que vocês vão curtir. Esses vlogs estão muito bons, amigos. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!